Marcos Braz falou sobre o assunto também. Enfim, tinha alguns ex-jogadores do Flamengo, né? O Felipe Luiz estava lá, o Diego Ribas também. Enfim, Alexandre, o que você pode falar para a gente também do que você ouviu do Marcos Braz lá nesse jogo e do que a gente pode esperar, né? O Flamengo já está meio num clima de despedida aí com o Fabrício Bruno, né? Boa tarde, pessoal. Prazer estar participando aí com essa missão de substituir o Rodrigo Matos, que vai entrar ao vivo aí lá da CBF em breve. Mas, de fato, Marcos Braz, ontem tinha alguns dirigentes do Flamengo, né? O Flamengo foi um dos apoiadores desse jogo solidário. E o Marcos Braz, ele falou, né, que caso concretizado, ele não bateu o martelo que o caso que o Fabrício Bruno está vendido, mas que caso concretizado, esses seriam os 2 últimos jogos do Fabrício Bruno nesse ciclo no Flamengo. Ou seja, deu a entender que Milionários e Vasco são os 2 últimos jogos, aí podem ser os 2 últimos jogos do Fabrício Bruno, que tem negociações avançadas com o West Ham da Inglaterra. E aí, Luiz, você citou aí o Felipe Luiz e o Diego Ribas. Logicamente, quando eles passaram pela zona mista ali, o assunto foi a polêmica do Gabigol, né? Então, puxaram a orelha, não passaram pano, falaram que ele realmente errou, e aí lhe deram alguns conselhos. Até o Felipe Luiz falou que num momento como esse é fazer mais gols e falar um pouco menos e tudo mais. Então, quando eles passaram ali, o assunto acabou sendo o Gabigol, mas com o Marcos Braz é isso, de fato, um tom aí já de despedida para o zagueiro Fabrício Bruno, que negocia aí com o West Ham. Renato, uma proposta irrecusável, né? Um valor muito alto para um jogador que já tem seus 28 anos, por melhor que seja o Fabrício Bruno, por mais que ele esteja ajudando o Flamengo. É muito difícil ver um cenário que o Flamengo recusasse essa proposta. Já era um desejo dos jogadores, que a gente até falou disso aqui semana passada, né? Como é que você viu também essa proposta agora, a situação que fica o Flamengo também sem o Fabrício, né, para os próximos jogos? Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Alexandre. Olha, o problema é o seguinte, eu acho que a negociação do Fabrício, eu não sei o que falta, né? Porque já está todo mundo dizendo que está fechado e fica o Marcos Braz dizendo que faltam 2 detalhezinhos. Eu acho que está fechado, eu acho que ele vai embora, e não acho que seja uma tragédia para o Flamengo a saída do Fabrício Bruno. Afinal de contas, o Flamengo gastou uma grana preta atendendo a um pedido do Tite para contratar o Léo Ortiz, e o Léo Ortiz não joga, porque o Tite não quer mexer no Fabrício Bruno e no Léo Pereira. Então, de uma certa maneira, eu acho que é até bom sair o Fabrício Bruno, sabia? Porque se, enfim, vai jogar o Léo Ortiz, que, para mim, tecnicamente, é o melhor dos 3 zagueiros que o Flamengo tem, e eu não vejo nem essa necessidade toda que começou a se falar, quem vem para o lugar para o Fabrício Bruno? Acho que tem que vir ninguém, não, gente. O Davi Luiz é o reserva imediato, e o Cleiton, menino da base, está lá. Por que o Flamengo não dá chance a seus meninos da base? A gente vê os meninos da base do Flamengo, Natan e Otávio, que formaram a zaga naquele famoso jogo da Covid contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Flamengo empatou com 1-1 contra o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo, e a zaga era Otávio e Natan. Onde estão Otávio e Natan no momento? Jogando na Europa. E o Flamengo aqui pensando em comprar mais zagueiro. Eu acho que tem que ser Léo Pereira e Léo Ortiz, Davi Luiz como primeiro reserva, e se o Cleiton começar a crescer, pode até ser o Cleiton o primeiro reserva. Acho que não tem muito mistério nisso, não. É uma boa negociação para o Flamengo tem que fazer essa negociação. Talvez o Marcos Braz não saiba exatamente a data do fechamento, porque ele deve estar preocupado com outros assuntos, né, que surgiram hoje, inclusive uma matéria do UOL, mostrando que ele é acusado de desvio de recursos quando era secretário de esporte. Ou seja, ele tem coisas mais importantes, talvez, para se preocupar do que a venda do Fabrício Bruno. Muitos assuntos, né? O Marcos Braz ontem lá no jogo, o que ele falou foi mais ou menos o seguinte: o Flamengo está analisando a proposta e vê com bons olhos porque é justa. E é uma proposta interessante para o jogador, que é Premier League. E vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo está analisando e vendo como a gente poderia minimizar essa perda. A tendência, pelo que eu ouvi, foi realmente do Flamengo ir para o mercado atrás de algum jogador, né? Pelo que eu ouço e pelo que eu acredito também, não vai ser um investimento tão alto, né? Porque já teve o Léo Ortiz nessa última janela, foi um investimento muito alto, e não seria algo do tipo, mas o Flamengo poderia ir em busca de algum jogador, sim, para a posição. O Flamengo tem vendido bastante, né? Esses zagueiros aí nos últimos tempos, né? Teve o Pablo Mari, que teve uma valorização, o Flamengo acabou ganhando mais do que gastou com ele, e o Gustavo Henrique também, que hoje está no Corinthians. O Fabrício Bruno vai pelo mesmo caminho. Acho que o Flamengo, no final das contas, gasta muito, mas também está conseguindo recuperar, né, Renato? De certa forma, o que sai, né? Mesmo que sejam com jogadores que você nem espera tanto, como é o caso do Fabrício. Por mais que ele quisesse muito sair, né? Já era um desejo dele. Ele renovou no começo do ano, mas ele tinha esse sonho de jogar na Europa. Esses amistosos da seleção ajudaram bastante.
nesse sentido. O Flamengo recupera o investimento, né? Foi alto na época e agora consegue muito mais até do que o próprio clube esperava com esse jogador. Poderia ter conseguido muito mais se tivesse sabido vender o Otávio e o Natan, que estão hoje em dia lá no primeiro mundo do futebol, enquanto o Flamengo está aqui agora pensando em contratar um substituto para o Fabrício Bruno, que, como eu já falei, na minha opinião, não faz o menor sentido. Agora, o problema que tem que se entender é o seguinte: clube de futebol não é banco, não é só para ganhei mais dinheiro, não. Você tem que ter jogadores para conquistar as taças. O primeiro investimento do clube é taça. Claro que para você conquistar a taça, você tem que ter um clube financeiramente bem organizado. Isso o Flamengo é. Mas não adianta ficar, comemorei, eu comprei por tanto, vendi por tanto. Sim, mas o teu time está legal? Essa venda não vai desfalcar? Eu acho que a do Fabrício, por exemplo, não é grave. Não chega a ser um grande problema. Mas é sempre bom não perder de vista que o principal gol de um time de futebol é o título. Não é ficar fazendo, vendi, comprei por tanto, vendi por tanto. Isso é brincadeira de banco imobiliário. Para isso é que serve esse tipo de raciocínio, não para os clubes de futebol. Só aproveitando, se me permitir, Luísa, só um parênteses no que você falou sobre a questão de ir ao mercado, que, de fato, assumindo agora Léo Pereira e Léo Ortiz, ainda assim o Flamengo teria aquela dificuldade que o Spindel citou no início do ano, que é arrumar um cara que vai querer chegar para disputar a vaga, né? Não é um cara que vai chegar para jogar, porque mesmo com a saída do Fabrício Bruno, o Flamengo vai ter uma zaga titular com dois jogadores renomados, né? Então, ainda assim, mesmo que a saída ao mercado se concretize, pelo que o Spindel citou no início do ano, não promete também ser uma janela fácil por esse sentido, né? Tem muito jogador que não vai querer chegar para disputar essa vaga com dois caras desse tamanho. É verdade, ter um elenco bom tem os seus prós e contras, né? Às vezes é mais difícil de negociar no mercado. Eu queria chamar o Rodrigo Matos para conversa, que ele está lá na CBF, vai entrar com a gente agora. Qual